Fala, seus pilotos de teclado, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo do Vivendo Duas Rodas. E hoje vamos falar sobre a moto dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, o país que sozinho resolveu a Segunda Guerra Mundial. Bom, quem entendeu aí a referência, entendeu. Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre essa moto que ficou conhecida como Liberator Harley Davidson WLA. Vamos lá, a gente começou essa série de vídeos, a primeira parte dela, falando da R75. Por que a gente está vindo agora para Liberator, para WLA? No caso, porque de todas as motos do conflito, ela é uma das mais conhecidas por nós aqui no Ocidente, né? Até por conta da propaganda norte-americana durante a Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra, que muita gente acredita que os Estados Unidos foi lá sozinho, com o Capitão América e resolveu a guerra inteira, né? Mas não foi bem assim, tá? Teve sua participação, teve sua ajuda no esforço de guerra, principalmente ali no cenário do Pacífico, onde sim, no cenário do Pacífico, rolaram vitórias dos Estados Unidos, mas, né, no cenário europeu, a gente tinha três grandes potências militares tancando a guerra contra a Alemanha. E a gente tinha a União Soviética fazendo um trabalho muito pesado, com várias batalhas importantes. Eu vou pedir para o editor, no caso eu sou o editor, colocar aqui a lista das principais batalhas lutadas na Segunda Guerra antes do dia D. Não foi ali que a guerra virou antes. Ali em Stalingrado. Vamos falar da WLA, porque aqui a gente fala de moto, né? Porque se a gente fala mal dos Estados Unidos, a gente deixa de ser neutro na política. Então, qual que eram as especificações da Harley Davidson WLA? O motor flathead, 740 centímetros cúbicos ou 740 cilindradas cúbicas, 4 tempos, incríveis 25 cavalos a 4.500 RPM. Galera, para quem viu o vídeo anterior, se não viu, vai ter um botãozinho aqui para vocês clicarem para ver depois de ver este vídeo. A R75 tinha mais ou menos as mesmas especificações de potência. Então a gente está falando de motos muito parecidas. Nesse caso, ao invés da transmissão de cardan, era transmissão por corrente. E aí a gente vai falar da doutrina de motos dos Estados Unidos, que era bem diferente da doutrina alemã, né? No geral, a doutrina dos aliados. A moto dos Estados Unidos, no caso a Harley Davidson, ela nunca chegou a entrar efetivamente em combate como a BMW R75 e como as motos da Ural. No caso, no geral, essas motos da Harley Davidson, elas iam para normalmente serviço de mensagens, algumas entregas rápidas, alguns avisos, algum serviço assim mais específico, movimentação de oficiais. Tanto que essa moto ganhou o apelido de Liberator porque ela chegava nos lugares após eles serem liberados. Era um dos primeiros veículos que chegava após os nazistas, os fascistas italianos serem expulsos daquela localização. Por isso que ela ganhou o apelido de Liberator, a liberadora, né? Mas assim, falar que ela foi uma moto utilizada em combate, uma moto que viu a linha de frente, que nem a gente vê ali no filme do Capitão América, correndo com sua Harley Davidson WLA para cima dos inimigos, atirando com sua Colt 1911. Não, tá? Tanto que normalmente ela vinha com um coldre lateral, que é uma submetralhadora, né? O oficial normalmente andava com uma Colt 1911, que era a arma padrão do exército norte-americano, para lutar fora da moto. A moto não tinha nenhum armamento, normalmente ela não vinha com sidecar com metralhadora. Os Estados Unidos tinham uma doutrina diferente para movimentação de tropas. Estados Unidos, Inglaterra, além de ser uma moto pesada. Então, e tinha o lance também da transmissão por corrente.
E a gente sabe que as Harley Davidsons da década de 30, 40, 50, até ali 80, 90, não eram motos confiáveis, eram motos quebradeiras. Inclusive, um ponto bem interessante, quando a gente fala de Harley Davidson na Segunda Guerra Mundial, foi uma baita de uma jogada de marketing. Por quê? A Harley Davidson entrou forte, fornecendo moto para o exército dos Estados Unidos, ensinando os soldados como consertar a moto em campo para quando a guerra acabasse, e foi o que aconteceu, o estadunidense médio, né, desejasse comprar uma Harley Davidson, principalmente aquele soldado que lutou na Segunda Guerra, que aprendeu a dar manutenção na moto. Ele ia olhar ali, a hora que ele chegasse em casa, ia ter um monte de moto com motor flathead da Harley. Ele iria saber como consertar uma Harley Davidson. Fora a grana que rolou pro lado deles, né? Porque assim, galera, as empresas dos Estados Unidos fizeram um grande sacrifício. Cara, as empresas dos Estados Unidos ganharam muito dinheiro com essa guerra. Não à toa, pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos se tornaram um dos países que mais arrumou treta e guerra no mundo, né? Porque eles têm uma indústria bélica muito forte, né? Mas é isso, a verdade é essa. A Harley Davidson ganhou muito dinheiro, como outras empresas ganharam muito dinheiro com a guerra, durante o conflito. Teve aquele ataque de Pearl Harbor, mas assim, ok, teve seu peso histórico. Mas se você analisar a Europa, a Ásia, como ficaram depois da Segunda Guerra, não à toa nós vemos a indústria dos Estados Unidos ali muito forte até os anos 70, porque foi o tempo da Europa e da Ásia se recuperarem e tomarem mercado. Mas vamos lá, vamos falar da motoca. O mais interessante, além disso, é que a Harley não produziu só a Harley Davidson WLA. Eles produziram uma moto no modo copia, mas não faz igual, que é a Harley Davidson XA. Porque o governo dos Estados Unidos queria uma moto que fosse confiável, que pudesse ser utilizada em combate e que fosse de manutenção razoavelmente simples, como acontecia com a BMW R75. Mas a moto teve o projeto cancelado. Então assim, hoje você encontra a Harley Davidson WLA para comprar por aí, você acha fácil, você encontra fácil? Não. É uma moto que ficou muito rara, ela é muito difícil de ser encontrada, inclusive no Brasil eu vi uma. Tem um casal que vai nos encontros de carros antigos, com Jeep, com uma Harley, que eu acho muito da hora essa lembrança que eles trazem da FEB. A FEB foi lá, lutou a sério, pôs a cobra pra fumar. Os caras foram lutar a guerra dos outros e foram heróis, na real, né? Alguns exemplares que existem. Por quê? Porque quando os Estados Unidos voltou da guerra, trouxe de volta muitas dessas motos da Europa, muitas pessoas que compraram, transformaram ela em uma moto civil. Mudaram a pintura, colocaram decalques, mexeram na moto por completo, porque ninguém queria andar com a moto com a cara do exército. Diferente de hoje em dia, que tem muita gente que customiza a moto e faz a pintura da moto dos Estados Unidos, da Segunda Guerra, né? Então, assim, foi uma moto importante? Foi, não estou diminuindo a importância dela. Foi tão importante quanto uma R75, quanto uma Flying Flea da Royal Enfield, quanto uma Ural? Talvez pela figura que ela se tornou, né, de ser a moto da liberação. Mas em termos efetivos de combate, ela não foi uma moto de combate, ela não foi uma moto que foi para a linha de frente. Ela foi realmente um veículo de movimentação ágil para oficiais. Mas eu acho a moto muito massa. Se eu pudesse ter uma de cada das motos que eu vou citar ao longo dessa série, eu teria. Mas ela fez como os Estados Unidos fez da Segunda Guerra Mundial, que basicamente foi lá, participou, só que levou o crédito como grande herói do rolê todo, né? Como grande vencedora da guerra. Que a gente sabe que não. Primeiro, que nenhuma guerra tem vencedor se você for levar pelo lado das perdas humanas. Mas, sinceramente, se tem um vencedor, dos aliados, se tem um lado que lutou forte, que bateu forte nessa guerra e que realmente, ao custo de muitas vidas humanas, conseguiu virar o jogo do conflito, não foi os Estados Unidos. Foi a Rússia, foi a União Soviética, né? E aí a gente começa a entender um cenário histórico diferente. Mas, Vinícius,
Como assim a Rússia que virou a Segunda Guerra Mundial? Isso mesmo, a Rússia foi invadida na Operação Barbarossa e conseguiu ah, fazer com que os alemães tivessem muitas perdas. Mas sim, os Estados Unidos fez parte da vitória. Os Estados Unidos fez parte do esforço. Mas assim como a Liberator, não foi só ela que fez o trabalho duro, né? Ela tava lá no meio do trabalho, tava no meio do sacrifício. Mas é quem a gente vê por conta de propaganda. Mas é isso aí. Deixa nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá seu joinha, comente com educação, tá? Se você não concorda com nada do que eu disse aqui, pode comentar. Eu vou responder educadamente, mas seja educado, tá bom? Beleza? Ah, Vinícius, mas você não vai se aprofundar mais no conteúdo histórico? Galera, eu não sou historiador, mas eu indico para vocês um canal muito bom de um historiador que manja muito, principalmente desse papo de Segunda Guerra, que é o João Carvalho. Procure, o cara é muito bom. E é isso aí, galerinha. Um abraço, um beijo no coração de vocês, um forte abraço, até a próxima e tchau! E eu não poderia concluir esse vídeo sem agradecer a todos os membros que ajudam a manter este canal. Muito obrigado e quem quiser, se inscreva, seja membro, ajude o Vivendo Duas Rodas a existir.